Hoje eu quero falar sobre os 7 selos do Apocalipse. E tem muita gente que pensa, como eu pensava antes também, que os 7 selos só acontecem dentro da grande tribulação. Mas não é isso. É como as pessoas quando pensam sobre o Apocalipse. Pensa que o Apocalipse só acontece as coisas da grande tribulação e o fim do mundo. Mas não. O Apocalipse fala de coisas que acontecem antes da grande tribulação. O Apocalipse fala sobre as coisas do céu. O Apocalipse também fala sobre o período da grande tribulação, mas também fala de outras coisas que acontecem depois. Muitas outras coisas que acontecem depois da grande tribulação. Da mesma forma, os 7 selos do Apocalipse, eles são grandiosos e são importantes. Eles não estão presos e amarrados só para o período da grande tribulação, não. Eles são super importantes e têm acontecimentos antes da grande tribulação. E também tem selos durante a grande tribulação. E também tem selos depois da grande tribulação. Os selos não estão presos só para esse período pequeno da grande tribulação, mas eles são grandiosos e super importantes. Basta você ver o drama que é dado em Apocalipse 5, quando fala do livro e seus 7 selos. Porque ninguém podia pegar o livro para ler, ninguém podia desatar seus 7 selos. Ninguém era digno de fazer isso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Imagina o livro que ninguém no céu era digno de abrir este livro. Ninguém podia pegar nele, ninguém podia ler, ninguém podia olhar. E por causa disso, João, que estava tendo toda aquela visão, ele chorava, e chorava muito. Ninguém digno de abrir aquele livro e desatar seus 7 selos. Até que alguém anuncia e grita lá: olha, alguém venceu! E é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quando João olha para ver quem é o leão da tribo de Judá, na verdade ele olha um cordeiro, com um sinal de morte, mas estava vivo, porque era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o único digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Agora imagina só, com toda essa importância, com todo este drama, você acha que os 7 selos estaria somente preso ao pequeno período da grande tribulação? É claro que não, a importância dele abrange um período muito maior do futuro. Imagina só o sermão profético de Jesus, que é super importante, mas é uma narrativa pequena. Mas até mesmo nessa narrativa pequena, como por exemplo em Mateus 24, fala de muitas coisas. Fala de coisas que não é a grande tribulação, fala de coisas que é o princípio das dores, e também fala do período da grande tribulação, e fala de coisas que vêm depois. Então, se até o sermão de Jesus, que é curto falando do futuro, fala do princípio das dores, imagina só que o Apocalipse, que é o livro dedicado para o futuro, se ele também não falaria sobre o princípio das dores, sobre as coisas que vão acontecer antes da grande tribulação, que prepara o mundo para a grande tribulação. É claro que o Apocalipse vai falar. E é exatamente os 4 primeiros selos do Apocalipse que são o princípio das dores, que prepara o mundo para este período difícil. Ou vocês acham que a grande tribulação vai acontecer de um dia para o outro? Tá tudo normal, tudo vida boa, tranquila, de repente muda um dia do calendário, começou a grande tribulação. Começou a cair peste, agora tem um líder mundial que é a besta e a perseguição. Olha que terrível, grande tribulação, começou de um dia para o outro. É claro que não, né? Por isso que tem o princípio das dores. As dores começam devagarzinho, quase não sente, vai aumentando até ficar terrível. Porque o cenário político, por exemplo, agora, apesar de se falar de há algum tempo de um líder mundial, imagina se é aceito. Não é possível aceitar neste momento um líder mundial. Já existem brigas e guerras políticas entre os governadores do próprio país. Existem guerras políticas de não aceitar as coisas do presidente de um país e do outro, do rei de um lado ou do outro. Não é aceito. Você acha que aceitariam neste momento um líder mundial? É claro que não. Mas é para isso que vai acontecer primeiro o princípio das dores, que são os 4 primeiros selos do Apocalipse. Ali vai começar as pestes para o mundo. Ali vão começar também um período de guerra social entre as pessoas. Vai começar ali um período de fome e injustiça nas leis
e vai ter um período de grande mortandade. Vai morrer 1/4 da população da Terra. Imagina, 2 bilhões de pessoas morrendo. O mundo vai entrar num caos. Isso só é o princípio das dores. E esse princípio das dores vai fazer os presidentes que não se concordam, não se combinam entre os outros países, falar assim: meu Deus, o mundo está terrível, está um caos. Precisamos de um líder mundial para colocar ordem neste planeta. Aí que vem a ideia de um líder mundial e a aceitação pelo mundo para este líder mundial. Mas para isso precisa primeiro acontecer os 4 selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não vou falar de muitos detalhes sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque eu já fiz alguns vídeos que falam sobre os cavaleiros do Apocalipse e você pode assistir para você entender melhor o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros selos do Apocalipse. Então não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz vídeo para falar a respeito deles. Então já vou partir direto para o 5º selo do Apocalipse, ok? E o 5º selo do Apocalipse a gente vai ler em Apocalipse 6, a partir do verso 9. E observe que o 5º selo mostra que as pessoas santas, as pessoas que são fiéis a Deus, estão morrendo e estão indo para o mundo dos mortos. E por causa da sua fidelidade, estão sendo mártires por causa da fidelidade a Deus. E isso acontece então durante o período da grande tribulação, ou seja, através da perseguição da besta sobre todo o governo que é contra aqueles santos que falam do amor de Deus. Então esses estão indo para o mundo dos mortos. Vemos isso no 5º selo do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 6 a partir do verso 9, dizendo assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então a gente está vendo aí pessoas salvas indo para o mundo dos mortos, ok? E o que essas pessoas, os mortos, estão clamando? Veja no verso 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos como eles. Olha só que interessante, o 5º selo acontecendo durante o período da grande tribulação, pessoas mortas santas e mais pessoas vivas, fiéis a Deus, iam morrer e se juntar a eles. É isso que está mostrando o 5º selo. E isso prova mais uma vez que também não aconteceu o arrebatamento antes da grande tribulação. Por quê? Porque se tivesse acontecido o arrebatamento antes, os mortos salvos já teriam sido ressuscitados. Os vivos santos não estariam morrendo e indo para o mundo dos mortos, porque estariam já arrebatados com vida eterna com Cristo. Mas vemos que no 5º selo do Apocalipse, os salvos mortos continuam no mundo dos mortos sem estar ressuscitados, e os santos continuam aqui na terra sendo perseguidos e sendo mortos e ainda indo para o mundo dos mortos. O 5º selo é isso que mostra, pessoas sendo perseguidas e indo para o mundo dos mortos e aguardando esse período ainda da ressurreição e da salvação que vai acontecer com a volta de Jesus. E o 6º selo do Apocalipse também acontece durante a grande tribulação, só que é exatamente no final da grande tribulação. E é engraçado que, por ser no final da grande tribulação, existem muitas palavras que são usadas no 6º selo do Apocalipse, que são muito semelhantes a outros textos do Apocalipse que também sinalizam o final da grande tribulação, que é a volta de Jesus. Como por exemplo, a 7ª taça da ira de Deus. Tem palavras ali muito semelhantes ao 6º selo do Apocalipse.
como também a sétima trombeta do Apocalipse. As palavras finais da sétima trombeta ali têm palavras semelhantes ao sexto selo do Apocalipse, como também o incensário da oração dos justos também tem palavras semelhantes, como também o final da história das duas testemunhas do Apocalipse também tem palavras semelhantes ao sexto selo do Apocalipse, e tudo isso sinalizando o final da grande tribulação e a volta de Jesus. Então quero ler com vocês Apocalipse 6, a partir do verso 12, que diz assim, ó: E observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e em rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem suportará? Olha só que interessante. E essas palavras do sol que escurece, da lua também, das estrelas que caem, são muito semelhantes a Mateus 24, quando fala da volta de Jesus no final da grande tribulação. Veja comigo, Mateus 24 no verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Olha só que semelhança com o sexto selo do Apocalipse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, obviamente, com todas essas confirmações, o sexto selo do Apocalipse é o final da grande tribulação e a volta de Jesus. E o sétimo selo, que é o último selo, obviamente não está na grande tribulação, está depois da grande tribulação. Mas sinceramente não dá para ter certeza onde vai ser aberto então o sétimo selo. Porém, eu tenho uma sugestão que para mim faz muito sentido. A minha sugestão é a seguinte: depois da grande tribulação, que vai ter a volta de Jesus, vai ter o reino milenário, o milênio de Cristo aqui na terra, e depois tem o juízo final. E é depois do juízo final, a minha sugestão, que seria a abertura do sétimo selo do Apocalipse. Por quê? Porque no juízo final é onde que todas as pessoas que já viveram na terra vão ressuscitar para prestar contas diante de Deus, prestar contas das suas obras, prestar contas das suas vidas. E sabemos que no juízo final é onde vai ser julgadas as pessoas, e milhares de pessoas serão condenadas à segunda morte, que é a morte eterna. Mas imagina só, essas pessoas que estarão sendo condenadas à morte eterna, todas elas são criaturas de Deus. São filhos de Deus que Deus amou ao ponto de entregar o seu filho, ao ponto de apresentar várias vezes a salvação para eles. Mas eles não aceitaram e seguiram seus próprios caminhos, seguiram suas próprias obras. E no juízo final serão condenadas, e milhares de pessoas serão lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte, junto com todo o inferno. E então abre-se o sétimo selo do Apocalipse. Apocalipse 8, verso 1, que diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Um luto de Deus
por todos aqueles que perderam as suas vidas. Imagina só, Davi, que era um homem pecador, mas que amava o seu filho Absalão, que foi o seu maior inimigo na terra. Quando o seu filho morreu, Davi fez luto e chorou pelo seu filho, que na verdade foi o seu maior inimigo. Imagina Deus, que é muito mais amoroso do que qualquer um de nós, se não lamentaria, se não faria um luto por todos aqueles milhares de pessoas que perderam a sua salvação. Sétimo selo do Apocalipse. Quando abriu-se o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vamos recordar tudo então. Os 4 primeiros selos do Apocalipse, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, acontecem antes da grande tribulação, porque eles são os princípios de dores. Eles são eles que vão modificar o mundo para começar a grande tribulação. Então tem o primeiro selo, que é o Cavaleiro Branco, uma peste mundial que vai atacar o mundo e começar a modificar o mundo. O segundo, que é o Cavaleiro Vermelho, traz conflito, guerra entre os homens. O terceiro, que é o Cavaleiro Preto, que traz fome, inflação, julgamentos injustos. E o quarto selo, que é o Cavaleiro Amarelo, que traz uma morte de 1/4 da população da Terra. Muita gente vai morrer. Nesse caos criado aí com o princípio das dores, então começa-se a grande tribulação. E o quinto selo do Apocalipse acontece durante a grande tribulação, que mostra que pessoas salvas, que estão fiéis a Jesus Cristo, estão sendo perseguidas e mortas durante a grande tribulação. As suas mortes é porque estão sendo fiéis a Deus. Isso é o quinto selo, as pessoas estão indo para o mundo dos mortos salvas. E o sexto selo do Apocalipse é o final da grande tribulação. Mostra ali o sol que escurece, a lua que escurece, as estrelas que caem do céu e as pessoas lamentando por aquele que vem trazer a ira contra as pessoas más. A volta de Jesus, o final da grande tribulação, é o sexto selo do Apocalipse. Então o sétimo selo acontece só no final, após o juízo final, onde há um momento de silêncio de meia hora no céu, por lamento sobre todas aquelas pessoas que foram condenadas no juízo final. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro e até o próximo.